tratamos hoje, como vão ser tratada a obesidade no futuro? Eu acredito que sim. Eu acho que essas medicações novas, né, que estão novas assim, elas sempre estiveram no Sim. mercado, mas é que agora A tá finalidade está sendo usada de outra forma, não tá? exato, exatamente, sabe? A obesidade, ela é uma doença crônica e a cada ano, mesmo com tudo esse boom aí de, né, das pessoas terem Uhum. facilidade para utilizar a medicação e estão emagrecendo, mas ela ainda é uma doença que a cada ano vai crescendo muito, né? Eu acho que essa medicação, assim, ela veio realmente para ajudar. Eu sempre, no meu consultório, eu converso com o paciente, porque eles sempre chegam lá, eu quero monjaro. Essa é a coisa, eu quero Sim. monjaro, né? O monjaro é que é ali, então eles querem medicação. E aí eu falo assim, olha, então eu sempre converso antes, mas eu sempre explico os 5 pilares mais importantes para a gente emagrecer saudável, né? Eu falo assim, olha, se isso aqui não tiver, você vai usar o monjaro, você vai usar a retatrutide que tá vindo aí, você vai usar outras medicações e nada vai dar certo para você, porque você tem que mudar a sua mentalidade, né? A primeira mudando é que o quê? Obesidade é doença crônica. O que que é doença crônica? É igual hipertensão. Hipertensão, que é a pressão alta, também é doença crônica. Então, a pessoa que tem pressão alta, ela não toma um remédio só para baixar a pressão, depois para de tomar o remédio. Porque se ele parar, a Sim. pressão vai Ah, vai voltar a voltar. subir. Então, ele tem que tomar todo dia ali. Eu não tô falando que o paciente com obesidade vai tomar medicação todos os dias, porque tem uns que vão emagrecer e a gente vai tentando equilibrar. Mas precisa aquele paciente obeso sempre ser acompanhado, não dá para ele deixar a Deus dará, sabe? Ir por conta própria, né? Então eu falo assim, mas que para acompanhar isso, ele precisa mudar a mentalidade dele, né? Então eu falo que estão os 5 pilares. O primeiro, ele tem que mudar a alimentação, não tem como. Como que você quer emagrecer se você toma refrigerante sem ser zero? Não falo assim, eu tento Sim. evitar o zero também, né? Mas toma muito Tirando aos Mas poucos, refrigerante, né? caloricamente falando, exato. né? Come Tem muita doce, caloria. come as porcarias, as comidas Sim. rápidas aí, né? Não tem como, né? Segundo pilar muito importante, atividade física. Como que eu quero perder peso se eu não dou uma volta nem no quarteirão, se eu fico sentado o dia inteiro E no tem o problema sofá? da perda da massa magra, né? Exato, Que é muito perde muita massa importante. É. magra, né? Então, assim, não tem como. Outro fator, o sono tem que ser fundamental. Gente, o sono ele ajuda totalmente no processo para perda de peso. A gente deita, a gente relaxa, descansa, os músculos descansam, o sistema linfático, ele se reorganiza tudo ali. Tanto é que você acorda de manhã, você tá, ai, eu quero só pesar de manhã, que eu tô É. magrinha, né? Que eu tô 1 quilo a menos. À tarde eu já tô com 2, 3 quilos a mais. Então, tudo isso, né, Sim. estabiliza. O intestino, fundamental a gente cuidar desse intestino, né? Cuidar do que tá colocando fibra, água, tá colocando as verduras aí, né? Então as pessoas acabam não, só vão realmente para aquilo igual você falou, que é inflamatório, o queijo, o gorgonzola, aquilo. Então isso prejudica. E o intestino, se eu não me engano, é os. É o carro-chefe, eu falo. Isso, é. É ele que fala. Por quê? Se ele tá sem inflamação, o que que é essa inflamação que o pessoal fala? Se ele tá inflamado, a comida que chega ali, a fruta que você come, as coisas boas, não consegue absorver. Uhum. Então você vai ficar com déficit de proteína, você vai ficar muito mais propícia a ter algumas doenças, sabe? Sim. Com a imunidade baixa. Então, assim, ele é o carro-chefe. E se ele tá funcionando bem, a gente também consegue emagrecer. E o principal, que eu falo que é o quinto, que é a constância. Porque o pessoal, ele quer perder peso, ele vai, às vezes passa no consulta, fica animado. Ai, agora eu vou, né? Vou fazer isso, fazer tudo aquilo, tudo certinho. Fui na médica. Aí ele vai uma semana, duas, na terceira já chove, igual hoje, já desanima, não vai. E assim vai empurrando. Então eu falo. Se tem a- pim, bolinho de chuva, né, gente? Nossa, Exatamente! Então eu chocolate falo assim. quente. E aí eu falo, ó, os 5 pilares para emagrecer saudável é isso. Em nenhum momento eu falei de medicação, né? A Entendi. medicação, ela é ótima. Ela vem para ajudar, para agregar a gente, para agregar no emagrecimento, né? Para o paciente ter aquela coisa ali, aquele apoio. Porque como é que você vai falar para ele? Se a taxa metabólica dele é de 1.300 calorias e ele está acostumado a comer 4.000 no dia, como é que você Nossa, é vai muito falar para ele comer? difícil. Se ele não tiver uma ajuda É. para tirar um pouquinho desse apetite, ele não vai Sim, por conseguir. isso que eu concordo às vezes, porque às vezes você vai fazer uma cirurgia, uma bariátrica, não que eu sou contra, não é isso, longe Exato. disso. Mas hoje, se tem essa opção, eu acho que eu tentaria.
Sim. Nesse sentido, porque você vê que às vezes a pessoa não consegue amarrar o tênis, Não que ela não consegue. consegue praticar um esporte por causa do Cadeira. joelho, dependendo da cadeira ela não consegue sentar. Exato. Então, É mudança de vida mesmo. É que É às vezes o isso. pessoal quer mudar o corpo, mas não quer mudar a cabeça. É que nem aquela galera que faz bariátrica e às vezes não faz um acompanhamento psicológico. Cara, cabeça de gordo ainda. Exatamente. Você falou tudo. Fica a cabeça de gordo e volta tudo, né? É, o cara vence a bariátrica. e esse Exato. acompanhamento que a gente fala de emagrecimento, às vezes em 6 meses você emagrece e atinge o peso que você quer, mas eu tava lendo que é no mínimo 6 meses de medicamento a Isso. 2 anos, né? Para seu Exato, cérebro exato. entender que, tipo, é Que isso. você realmente chegou ali e É. ele manter o seu peso, Isso. né? O que eu vejo muito? As pessoas têm que falar, falando assim do remédio, ele é muito bom. Aí tem gente que fala assim, eu não vou usar porque eu vou parar de tomar, ele vai dar efeito rebote. Eu falo, gente, mas por quê? Porque é aquele paciente que faz uso da medicação, sem um acompanhamento, né? E aí ele vai usando, ficando sentadinho em casa, não fazendo nada, continuando comendo. Porque assim, para quem é comilão, se ele come uma pizza, sei lá, 8 pedaços, ele vai comer 1 ou 2 no máximo. Sim. Então, só que se ele não mudou esse hábito de alimentação ser mais saudável e tá usando a medicação e ele diminuir só isso, ele não mudou nada. Então, na Sim. hora que tirar a medicação, o apetite dele vai voltar ao mesmo, e ele vai voltar a comer e ele vai voltar a engordar. Então, assim, por isso que eu falo que ela veio muito para ajudar, mas se você não tiver um acompanhamento, as pessoas certas orientando e tentar colocar isso, o paciente colocar isso na cabeça e tentar mudar, não vai dar resultado algum, sabe? Vai ser uma coisa que ele vai usar, daqui 1 ano, 2 anos ele vai voltar de novo com a mesma queixa, daqui 1 ano, 2 anos possa ser que venha outra medicação mais potente, com o Mounjaro, vamos supor, com o Sim. Mounjaro não deu, agora que essa outra vai dar. Vai dar. E é assim, entendeu? E hoje nós estamos vivendo um boom aí da medicação, né, que vem do Paraguai, que a gente é uma das que a gente tem maior, assim, a concorrência nossa, talvez. E eu sempre falo assim, gente, a questão não é vir do Paraguai, né? A questão é, a gente não sabe como que foi feito, não tem algo, nenhum órgão, como foi armazenado, como que vem de lá pra cá, né? Como que, Será que trouxeram a verdadeira? Exato, né? Coloca alguma coisa dentro, você não Tipo sabe. assim, você foi lá no Paraguai, foi numa farmácia e comprou? Ok. Ok. Não, mas você mandou um mambeiro trazer. Exato. E veio Será que trouxe mesmo? Será que trouxe? Será que veio correto? Será que ele colocou ali, né? Então, a gente vê, eu recebo muitos pacientes que às vezes iniciaram com medicações que usaram por conta própria do Paraguai, e aí não deu resultado. E aí vem apavorado, olha, eu quero que não dá. Então, quer que a gente resolva aquilo ali. Então, assim, eu falo, o acompanhamento, o passar por médico, não são medicações que são muito boas, mas que também precisam de orientação. Não dá pra gente deixar igual. São pessoas que orientam, não diminuindo, gente, pelo amor de Deus, mas que vão buscar, às vezes, motorista, isso, aquilo, e você faz assim, faz assado, que nunca nem estudou, não sabe para que aquele tipo de medicação, né? E se vinha ter algum efeito colateral, não sabe como tratar. Então, a pessoa fica desamparada totalmente. Então, ela é muito boa, mas quando usada corretamente com cautela. Mas a busca pela estética é uma coisa assim doida, né? Eu falo, a gente passou pela pandemia e teve um movimento gigantesco contra a vacina. Aí do nada tem gente trazendo do Paraguai um medicamento pra emagrecer. O pessoal faz de tudo e a pra pessoa isso. toma, entendeu? Aí toma e não quer nem saber de onde vem. Não quer nem saber de onde vem. Nossa, Pedro, amei a comparação, acho que eu nunca tinha colocado assim. Não, mas ele realmente. fez a primeira, quando ele ficou sabendo que estavam tendo assim, né, não estavam, ele falou assim, cara, os caras estudou em 1 ano e todo mundo, né, Exato. agora tomam qualquer coisa só pra ficar magro. Só pra ficar Mas magro. o movimento contra a vacina não é de hoje, né? A gente falou sobre a pandemia porque a gente viveu e foi uma coisa que deu um boom muito grande. Mas existem movimentos gigantescos de gente que não quer tomar vacina nenhuma, sabe? E falo, cara, mas aí na hora de tomar um Mounjaro, um Ozempic, porque vai emagrecer, gente, pelo amor de Deus. Essa questão da estética, da insatisfação, eu entendo a dor do paciente, porque muitos chegam lá e choram, falam, não me reconheço mais, mães, que, eu engravidei, virei mãe, me doei para os meus filhos, assim, meu casamento tá assim, assado, e eu nem me reconheço mais no espelho. Eu entendo isso, eu entendo essa dor, que é muito, realmente ruim. Só que, gente, é unânime, assim, a maioria delas, são pouquíssimos que nunca fizeram nenhum tipo de medicação. Eu
tentaram vender um comprimido. Você pega assim, o comprimido tem em rótulo, você não sabe nem o que tem dentro do comprimido. E eu fiquei muito mal, eu fiquei um dia assim. Teve gente que falou assim, eu fiquei um dia acamado, que eu não conseguia levantar da cama de tão ruim, fiquei isso. Mas toma, por quê? É uma coisa, é uma dor, um sofrimento que tem dele ali, e ele a todo custo vai, mas não se Sim. preocupa, é igual você falou, em questão da saúde, né? Faz esses movimentos essas campanhas aí de vacina, sim. tudo, mas não se preocupa com o que realmente está fazendo bem para a saúde ou não. Até comenta que ele é anti-inflamatório, assim. Ele desinflama o corpo. Ele né? desinflama o corpo. Muitas mulheres estão engravidando porque Isso. desinflama. Mas eu penso numa situação assim, essa mulher, ela tava obesa Exato. e por isso que ela engravidou. Exato. E um pouquinho do hábito que ela conseguiu mudar ali por causa do medicamento, ela Corretamente. conseguiu. É. Seria isso. Explicando assim, mais ou menos. A pessoa que os nossos hormônios, eles são feitos a partir do colesterol, né? Ali. O que acontece? Estão de gordura, né? Precisa ser feitos os hormônios. Testosterona, progesterona, estradiol, todos os nossos hormônios. E quando a pessoa está muito obesa, o que acontece? A gordura está em outra região. Tá aqui. Tem muitas mulheres, muitas, até que faz bariátrica, independente de usar medicação, faz a bariátrica, né? Perde um pouquinho de peso, de repente engravida. Porque você diminuiu aquela quantidade de gordura, a gordura foi realmente feita para a parte hormonal dela, que ela começa a produzir os hormônios ali e ela engravida com uma facilidade. Então, o Mounjaro, as medicações emagrecedoras, a Ozempic, o Wegovy, são as mesmas coisas, né? Então, o que ele vai fazer? Ela vai perdendo peso e ela tem uma maior facilidade realmente para engravidar. E aí o pessoal fala, eu vou usar Mounjaro para engravidar, né? Não, também não é assim, mas é totalmente relacionado a isso. Agora o meu marido vai falar a filosofia dele. Não é que se você emagrece, você fica mais gostosa, você transa mais, você engravida. De repente você não precisa de um Ozempic no Mounjaro, você precisa ir pra academia. Eu tenho muitos pacientes mas você também tem que ter resposta pra tudo, né? Nem sempre presta, mas eu tenho. Mas é verdade, a mulher se sente mais segura, já acho que coloca uma autoconfiança, lingerie, já melhora a libido, Sim, porque sim. se melhora a parte hormonal dela, tudo E isso se ela acaba tá mais influenciando. feliz, o casal tá mais feliz, não tem dúvida. Exato, Mas imagina você usar os dois, academia e Mounjaro, porra, Pronto, aí vai ficar batata. Você viu? maravilhosa. Você não dá nota de terrível pra ele, nota Terrível, 10? olha só. Ó, a Mari Batista Torcato mandou assim, ser humano incrível, uma médica maravilhosa Ai, e querida. gente, E eu vou o começar Marcos a chorar. mandou assim, tá cuidando do povo aqui em casa. Meu Deus, quem que é esse Marcos, gente? É o Torcato. É verdade! Que gostoso. E o afeto... Peraí, afeto contra turno mandou palminha aqui também. Ai, gente, são os meus pacientes lindos, ó. E aí você atende a região toda lá também, Atendo a ó. região. A Mari, se não me engano, ela é de Paulicéia. Agora que eu tô aqui... Eu acho que o Torquato é de... É de Paulicéia, Paulicéia, Bom, o Marcos ele tem linda negócio em também. umas 15 cidades, né? Então, como que é? Tá comprando o Paulicéia inteiro Tá. lá, a gente quer Cada hora que abre se tiver uma lancha afundando e fizer um precinho bom parcelado, né, Marcos? Aí tá lá comprando. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas que eu separei pra fazer do Ozempic. A gente falou sobre um pouco sobre alimentação, sobre a parte hormonal que dá pra repor. Isso. E quando a gente faz os exames, tem uma questão também de vitaminas, né? Tem.